Bom dia, estudante do sexto ano, professores, pais responsáveis e todos que nos acompanham. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Silene Félix, irei moderar a aula preparada pela professora Elaine, mas na sequência eu já falo. Título da aula: O que você pensa sobre parte 1? Então vamos lá aos objetivos da aula. Apresentar o gênero textual artigo de opinião, conhecer características do gênero artigo de opinião e os elementos que compõem a sua estrutura, diferenciar gêneros textuais de tipos textuais, realizar análise linguística do texto. Então, aqui ao meu lado está o professor Mauro Farias. Mauro, tudo bem? Bom dia, professora Silene. Bom dia a todos os estudantes e os professores que estão aí ligados com a gente na nossa aula do sexto ano de hoje. Bem-vindos. Hoje a professora Elaine não está aqui, né? Na próxima aula já volta, né? Ela está voltando aos poucos. Olha só, a aula hoje é muito importante, muito legal, porque a gente vai falar sobre essa questão de posicionamento, né? O aluno do sexto ano, o estudante do sexto ano, ele já tem essa condição, né, de se posicionar, de dar opinião, mesmo que não seja sobre temas muito avançados, né? Mas conforme ele vai aprendendo, conforme ele vai se envolvendo, já tem essa condição, né, de se posicionar e verificar como é que faz isso, né? Qual é a forma correta de se fazer isso, segura, né? A forma mais aproximada daquilo que a linguagem pede. Muito bem, então os objetivos da aula é falar sobre o artigo de opinião, falar sobre a estrutura do artigo de opinião, e aí a gente vai fazer um paralelo com a estrutura do tipo narrativo, né? Que é o que o aluno já está mais acostumado. E também realizar análise linguística, aí vocês vão ver que não é um bicho de sete cabeças, é muito tranquilo. Então, para começar a nossa aula, compartilhando ideias, vamos lá, ó. Quais estratégias devemos usar para expormos nossa opinião por meio de textos escritos? Repetindo, quais estratégias, ou seja, quais são os mecanismos, a forma de trabalhar, o planejamento que devemos usar para expormos nossa opinião por meio de textos escritos? Vou dar 2 minutos e a gente já volta.
Olha, eles prometeram aqui a produção colocar uma música animada na próxima interação, tá, gente? Então vamos lá. Os professores aqui dando bom dia, o pessoal da diretoria de ensino de Taboão da Serra e a aluna Giovana, da professora Maria, coloca o seguinte: uma carta ou um e-mail. Também a Maiara, da professora Rosana, uma carta, um e-mail, etc. Aí, na sequência, eles estão colocando uma carta, os alunos da escola de Guarulhos. Também a Sofia, o professor Ronaldo, coloca um e-mail, carta, cartazes. E o Gabriel, da professora Keila, coloca uma postagem falando sobre opinião. Sim. E aí, Mauro? Eu achei legal, eles estão trabalhando gêneros, né? Isso. E os gêneros que são ali voltados para essa questão argumentativa. Mas mais do que o gênero, porque o gênero é importante a gente saber para usar na forma adequada, né? Ou seja, no momento adequado, saber usar o gênero textual adequado. Mas mais do que isso, é saber trabalhar a argumentação também, né, Pro? Exato. Eles colocaram bastante carta. Nós temos que especificar que é uma carta do quê? Uma carta argumentativa, né? Argumentativa. Quando você faz uma solicitação de algo, nesse contexto de reclamação. Sim. Então, muito bem. Mas aí, então, tem que pensar também no argumento. Então, é importante que você saiba elaborar essa questão frasal para argumentar. Porque o papel do artigo de opinião e dos textos de opinião, geralmente é convencimento, né? Você está num debate, você quer convencer o outro da sua ideia. E no texto escrito a mesma coisa. Então, trabalhar as estratégias, elas partem desde a escolha correta do gênero, como eles apontaram, até a forma como você constrói essa argumentação. Muito legal. Tá vendo como os meninos do sexto ano, eles já estão no jeito já, né? Nossa. Olha só. Gente, olha, a professora Elaine, a professora Silene está ao meu lado. A professora Elaine preparou aí para vocês essa animação bonitinha. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai revisar um pouquinho outras tipologias textuais. Antes de eu falar sobre isso, só lembrar, pode voltar aqui em mim, lembrar que um dos objetivos da aula era diferenciar gênero de tipo. E é aquele cuidado que a gente tem. Quando a gente fala tipo de texto, eu sei que muitas vezes o aluno quer dizer gênero, e é muito comum mais falar o tipo. Mas é que na análise linguística, né, nessa questão do texto, o tipo ele se refere a outra coisa, né? Ele se refere ao objetivo do texto, né? Então o texto ele é um texto que vai narrar, é um texto que vai dissertar, é um texto que vai só discorrer sobre um assunto, né? Um texto mais informativo, né? Então, a gente tem que verificar qual que é a função do texto. Então, por isso a gente fala de tipos. O gênero textual já tem mais a ver com o uso dele propriamente dito, né? Então, no contexto que você está. Tá? Eu preciso conversar com alguém, eu preciso de uma carta, eu preciso convencer alguém, eu vou usar um artigo de opinião. Eu preciso ser um pouco mais lírico, eu vou usar um poema. Então, aí é a questão do gênero. Então, só para diferenciar gênero de tipo textual. Então, a gente está falando de tipologia textual narrativa. E aí vai aparecer para vocês as características, né, da tipologia textual narrativa. Então, a primeira maçãzinha ali, ó, a tipologia textual narrativa precisa de um narrador, né? Então, são os elementos. Precisa também de personagem. Precisa de enredo, né, que é toda a história montada. Precisa de tempo, saber quando acontece, né? Precisa também de espaço, onde acontece. Então, esses são os elementos aí que a gente usa na tipologia textual narrativa. E quais são os tipos de textos quais são os textos, né, os gêneros textuais que fazem parte da tipologia textual narrativa? Aí vamos lá no primeiro. O conto popular, o romance, a fábula, e todos esses, tá vendo? Cada um tem uma estratégia de comunicação, né? Mais um, o conto de fadas, muito conhecido pelos alunos, as lendas. Então, são os gêneros textuais que fazem parte dessa tipologia narrativa. Agora, nós temos a tipologia textual argumentativa dissertativa, que aí tem a ver com a questão de expor ideias, né, Pro? Isso, a de parte dar dos opiniões, que é né? onde a gente vai trabalhar um pouquinho hoje. Então, primeiro aqui, ó, os elementos. A estrutura do texto, ela parte de introdução, que é onde se apresenta a ideia do autor, a tese, né, que a gente chama, que é onde ele apresenta o que ele pensa sobre aquele tema, a opinião que se tem sobre o assunto. Também tem a parte do desenvolvimento, que é onde você traz os argumentos que vão justificar essa sua tese, e é bem simples isso, é que os nomes às vezes são meio complicados, mas é muito simples.
Eu vou exemplificar aí até na fala como é que isso funciona. E na conclusão, que é onde você encerra o assunto, porque você tem que encerrar o texto. Então, você apresenta uma proposta de solução para um problema, ou você faz uma reflexão sobre o que foi falado, retoma tudo que foi falado, faz um resumo, né? Então, você introduz, desenvolve e conclui como você faz na sua vida, tá? E na tipologia textual argumentativa, temos também mais um conceito aqui. Os gêneros textuais, que é o artigo de opinião, um deles. Depois nós temos também a dissertação, né? A diferença de um e outro a gente pode falar um pouquinho também. Temos aqui a carta argumentativa, que a professora estava falando, né? A resenha crítica e o editorial. Então, eu vou explicar aqui só rapidinho a diferença aqui entre artigo de opinião e dissertação. O artigo de opinião, ele é um texto pessoal, né? Um texto de opinião de alguém. Geralmente, a gente encontra isso em jornais, é um texto jornalístico, mas é a opinião de alguém sobre um tema do dia a dia, um tema geral aí que está se falando aí no dia a dia. Temas que geralmente são importantes para a comunidade, para a sociedade. A pessoa apresenta a sua opinião, mas ela tem que apresentar sua opinião fundamentada, né? Sempre baseando com dados, com histórico, aí, com alguma coisa que ela conhece da ciência que pode embasar a sua opinião. A diferença da dissertação é que a dissertação é um texto mais para conhecimento. Então, você pega o tema mais geral, né? Não precisa necessariamente ser um tema que está sendo debatido ali, é um tema mais geral, e ali você traz ideias como se fosse um ensaio sobre um conhecimento. Então você vai dar opinião, obviamente, mas você vai tomar cuidado para não deixar essa opinião transparecer como pessoal. Ela vai ser sempre colocada em terceira pessoa, mostrando que está linkada aos conhecimentos científicos e que tem uma abrangência maior, né? É mais acadêmico. Já o artigo de opinião não é aquele texto que você faz na escola. Você encontra nos jornais que a pessoa está opinando por um tema do dia a dia, aí ela pode apresentar a opinião dela, colocar o eu, tá? Só que sempre baseando, sempre colocando ali como fundamento os conhecimentos científicos. Os dois têm que ter base no conhecimento científico, senão fica um texto muito pessoal e aí não tem validade, né? Porque fica assim, eu acho, o achismo, né, Pro? Eu acho. E aí perde a validade. Então, é só essa diferença aí do artigo de opinião e da dissertação. A carta argumentativa já é usada mais quando a gente se dirige a instituições, então você vai mandar uma carta para alguma empresa, né, reclamar de alguma coisa, solicitar alguma coisa. A resenha crítica está ligada a você fazer um texto em que você está trabalhando, analisando uma obra de arte, que pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser uma obra de arte qualquer, em que você avalia todo o contexto ali de que você apreciou e você vai dizer coisas boas, ruins a respeito, vai fazer crítica mesmo, né, sobre aquilo, para que a pessoa a quem você está se dirigindo tenha vontade de ler, apreciar ou não, né? A resenha ela tem essa função, fazer uma análise crítica sobre obras. E o editorial é um texto jornalístico também, só que ele está ligado à empresa. A empresa de jornal, né? O jornal, tanto televisionado como o escrito, a empresa quer dar a opinião dela sobre aquele assunto, então ela faz um editorial. Então, por exemplo, quando você assiste o Jornal Nacional e fala assim, a Globo pensa, então ele está falando o que é um editorial da empresa. Você abre o jornal físico, Folha de São Paulo, qualquer outro jornal, tem lá a parte do editorial, que mostra o que a empresa pensa sobre aquilo. Não é uma opinião do jornalista, não é nada, é da empresa. Então, o editorial está mais ligado à instituição, tá? Na escola a gente aprende a fazer também, obviamente para conhecer o texto, mas é um texto que está mais ligado a esse tipo de coisa. O que vai ser mais corriqueiro é o artigo de opinião e por isso a gente selecionou uma maçãzinha, né, Pro? Colhemos uma maçã da árvore e essa maçã, olha só, rodou, é o artigo de opinião, tá? Então, o artigo de opinião, ele trabalha com linguagem formal, é um texto jornalístico, tá? Você vai encontrar muito em jornais e revistas, o objetivo dele é opinião e posicionamento. Utiliza-se de argumentos, aí os argumentos são fatos, pesquisas, dados, falas de autoridade. Você está falando de saúde, por exemplo, você traz a fala de um médico, da OMS. Você está falando de política, você vai trazer a fala de algum político, ou deputado, ou analista político. Você está falando de educação, você vai trazer um professor ou alguém ligado à educação. Então, falas de autoridade são alguns dos argumentos que a gente usa no artigo de opinião, né? O tema é polêmico. O artigo de opinião geralmente traz um tema polêmico, ou seja, é o tema que está correndo na sociedade no momento. Então, por exemplo, no jornal, normalmente o artigo de opinião está ligado à notícia principal do jornal. Você vê a capa do jornal Manchete, tem uma notícia ali que é polêmica. O artigo de opinião, o colunista que vai fazer o artigo de opinião, se for um só, ele vai geralmente ligar a sua opinião a essa notícia, para poder trazer a opinião que aí não é do jornal, é dele, tá?
o editorial seria do jornal, a dele é o artigo de opinião. Muito bem. E pode ser escrito em primeira ou terceira pessoa, que aí é a diferença da dissertação, né? Ele tem uma coisa mais pessoal, porque a ideia do artigo de opinião é mostrar a opinião mesmo de quem escreve. Então ele tem essa coisa pessoal, pode ser em primeira pessoa. Você pode colocar o eu ali, mas com muito cuidado para não ficar muito pessoal. Perde a validade, perde a credibilidade, né, Pro? Tem muitos que começam até o artigo de opinião, eu acho, na minha opinião. Não é legal essas construções, né? Então, cuidado. Mesmo porque, assim, você colocar eu acho ou na minha opinião é redundante, né, Pro? Então. Porque o artigo já é para você expor a sua opinião. Então, evita colocar eu acho na minha opinião. Mas você pode colocar a primeira pessoa assim, tá? Vejo isso de forma muito assustadora, sabe? Colocar verbos na primeira pessoa, pode. Acredito, mas observo. sempre cuidado para vincular a sua opinião a argumentos, tá? Que é o que a gente apresentou aí agora. Muito legal. Aí nós temos agora uma leitura de um exemplo de artigo de opinião que está no caderno de vocês, na página 25, desculpe. Na página 25, quem quiser acompanhar a leitura, é o artigo de opinião: uso excessivo das redes sociais pode levar a uma realidade ficcional, tá? Então, vamos ler lá. Segundo a professora Henriette Tognetti Penha Morato, nas redes as pessoas buscam alterar virtualmente o que não consideram satisfatório na vida real. O Instagram é uma das maiores plataformas de mídias sociais do mundo. Os jovens são os que mais utilizam, segundo dados da Pew Research Center. 64% das pessoas entre 18 e 29 anos possuem um perfil na rede. São mais de 1 bilhão de usuários ativos por mês. Apesar da popularidade, o Instagram foi eleito a rede social mais tóxica para a saúde mental de seus usuários. É o que diz o estudo realizado em 2017 pela entidade de saúde pública do Reino Unido. Entre os principais problemas relatados no estudo pelos usuários estão ansiedade, depressão, solidão, baixa qualidade do sono, autoestima e dificuldade de relacionamento fora das redes. A professora Henriette Tognetti Penha Morato, do Departamento de Psicologia da Aprendizagem do Instituto de Psicologia da USP, informa que o uso intenso das redes sociais suga os usuários e leva a uma elaboração ficcional da realidade. Nas redes, as pessoas buscam alterar virtualmente o que não consideram satisfatório na vida real. Cada um tenta dizer as coisas da maneira como vê e às vezes provoca para ver como é que vão reagir. É uma distorção criada para modificar a própria realidade com a qual não está satisfeito ou criado para provocar alguma coisa. O psiquiatra Cristiano Nabuco, coordenador do Grupo de Dependências Tecnológicas do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, informa que, quanto mais se busca a perfeição nas redes sociais e se negligencia a vida real, mais infeliz o usuário pode se sentir. 85% de todas as fotografias que são postadas são editadas. Isso é um problema porque se desenvolve uma autoestima virtual e não pessoal. E quanto mais o indivíduo busca se equipar a essa vida paralela, mais infeliz ele vai ser, ou aliás, ele vai se sentir na vida real. Conforme Henriette, para manter a saúde mental é importante não se restringir ao mundo online e observar as possibilidades que existem na vida real. Há outras possibilidades para se explorar e estamos nos restringindo ao virtual, ao ficcional, às redes, às séries. Estamos quase nos tornando robôs de nós mesmos. Estamos perdendo a possibilidade de descobrir o mundo à nossa volta com olhares mais contemplativos e não tão pretensiosos de se dar a ver, de desempenho, de produtividade, de ser chamado ou visto. Finaliza. Muito bem, nós tivemos um texto muito legal falando sobre redes sociais e os alunos do 6º ano também já estão logados nas redes sociais, né, Pro? Sim, não tem muito, jeito. né? Não sei se eles já vão começar a se manifestar aí, mas você viu como que colocou o perigo que a rede social traz para a vivência mesmo, né? Para a nossa vida em sociedade. Olha como está comprometendo. A gente já está vivendo uma realidade paralela de um texto virtual, de um mundo virtual que não reflete exatamente o que é a nossa vida real. Pior, a gente está fazendo com que esse mundo paralelo influencie a nossa vida real, né? Verdade, acaba até transformando. Esse texto eu achei interessante essa parte, que
as imagens, as fotos das redes sociais são praticamente todas editadas. Então, a pessoa quer atingir um nível que não é. Então, na realidade, não existe essa perfeição. E você aí em casa, ou nós aqui do outro lado, pensando, olha, eu queria ser tão bonito ou ter essa vida que tal pessoa tem. Mas ali é uma ficção. Então, precisamos entender esse paralelo. E tem a questão da cobrança dos comportamentos também, né? Às vezes a pessoa fica cobrando uma sinceridade, uma postura ética das pessoas na rede social que elas não têm na vida real, né? E fica cobrando. Às vezes cobra o artista se aparece lá e tá todo mundo cobrando. Aí quando você vê aquelas cobranças, você fala, nossa, será que essas pessoas têm essa postura na vida delas? E então vira uma hipocrisia ali também, né? Então olha como a rede ela tem transformado o nosso jeito de ver o mundo. Isso é perigoso porque a gente não pode se desvincular, a gente está vivo ainda, a gente está no mundo, a gente está pisando na terra. A gente precisa fazer valer essas coisas ainda. É isso que o texto tenta mostrar. Não se tornar alguém conectado demais, porque senão você está já vegetando. É mais ou menos isso que o texto quer mostrar. Nós somos robôs de nós mesmos. Muito legal. Vamos continuar aqui para a gente não perder o tempo da aula? Olha só, nas entrelinhas do texto, propôs aqui uma atividade em que vocês vão apresentar aí algumas coisas sobre o texto e sobre a estrutura, tá? Quadro, características e estrutura de um artigo de opinião. Com base na leitura do texto 1, nas atividades realizadas e em seus conhecimentos, preencha o quadro destacando a estrutura e as principais características do gênero artigo de opinião. Então, a gente já falou sobre isso agora, é só vocês mandarem. Pode mandar, vai mandando pra gente, a gente vai falando com calma, né, com o tempo que a gente tem, tá? Características e estrutura do gênero textual artigo de opinião. Tema e assunto. Então, a gente lê um texto, é só verificar qual foi o tema e assunto abordado nesse texto. Pode ir mandando para a gente, conforme for subindo a gente vai lendo e vai preenchendo também o nosso quadro. Eu peço desculpa aos professores e alunos que eu não consigo dar tempo, porque senão a gente estoura o nosso tempo aqui. Tem 2 quadros para preencher. Pode pôr na tela para eles ficarem vendo o quadro, por gentileza? Aí, ó, tema e assunto relacionado a esse artigo de opinião que a gente leu. Olha, nós recebemos a contribuição aqui da professora Jurema, que diz, é necessário diferenciar o tema do assunto. Nesse caso, a gente pode colocar que eles se aproximam, né? O tema e o assunto, eles sempre estão muito próximos. Então, é para o aluno ficar à vontade para falar sobre o que estamos falando, né? Qual é o assunto principal. Então, qual é o tema e assunto, nesse caso, ele vai se assemelhar. Por isso que já colocou tema / assunto, tá? Então, é sobre o que a gente está falando, o que o texto está falando, né? Olha, a professora Maria, a aluna Fernanda, respondeu o seguinte, o vício das redes ou nas redes sociais. O vício nas redes sociais. Isso. A professora Marlene também manda contribuição aqui, redes sociais. Sim, muito legal. É da Escola Jardim Alegria 2, Francisco Morato. Muito legal. Olha só, debate público sobre as demandas da sociedade, né? O uso excessivo das redes sociais e suas implicações. Então, você pode pôr vícios, né? É uma palavra que a gente usou no popular, mas é o uso excessivo, né? As redes sociais interferindo demais na nossa vida. Então, esse que é o tema e o assunto. Aí, a estrutura do texto, o artigo de opinião, é o que a gente falou. Sempre com introdução, onde você apresenta sua opinião, o desenvolvimento, que é onde você traz argumentos que corroboram, que validam a sua opinião, né? E a conclusão, que é onde você finaliza ali, se for um problema, apresentando até uma solução, que é muito legal, tá? A linguagem sempre formal, tá bom? Vamos para o próximo. O tipo textual. Então, agora a gente está falando de tipologia. É narrativo? Não, não é narrativo, né? Então, qual que é o tipo textual? Vamos ver se eles pegaram isso, que a gente já falou na aula. Qual que é a tipologia textual? Vamos ver se os professores também podem ajudar. Tipologia textual do artigo de opinião. Vai subir uma, pelo menos. A gente aguarda. Subiu alguma, Pro? Ainda não. Não. A gente falou que era narrativo, né? Não é narrativo.
Ah, sim, Olha agora lá, sim, os começou a subir. alunos lá de Francisco Morato. Sim. Argumentativo. Estão E a Pro agitados Rosana lá. também, nesse contexto, texto dissertativo. É o nosso texto argumentativo, a tipologia textual argumentativa. O público-alvo, aí a gente tem pessoas que se interessam por assuntos da atualidade. Então, qualquer leitor de jornal, qualquer pessoa que estiver acompanhando ali aquele assunto, né? Local de publicação, nesse caso, ele pegou o texto no jornal da USP e na mídia digital, ou seja, pegou na internet. Campo de atuação jornalístico, né? Do campo jornalístico esse texto. E o autor, nesse caso, é o Kainan Oliveira. Muito bom. A finalidade desse texto, pode pôr na tela? A finalidade desse texto, qual é a finalidade desse texto? Agora sim, não é o tema, agora é a finalidade. Por que se escreveu esse texto? Qual queria trazer com isso? Então tá ali, ó, defender uma ideia no artigo lido, uso excessivo das redes sociais. Então é defender uma ideia, fazer as pessoas refletirem sobre o uso excessivo das redes sociais. Muito bem, voltamos aqui. Olha só, a nossa aula chegou ao final. A aula hoje foi uma aula mais explicativa, não é aquela aula animada, né, que às vezes a gente consegue fazer, mas às vezes tem essa aula, né, Pro? Hoje... Que é a aula mais de conteúdo mesmo. Então hoje a gente está falando sobre um gênero textual, tem que falar com calma, para vocês entenderem o passo a passo. O professor vai terminar a aula com vocês com certeza. Tá, o que vimos hoje está na tela para vocês. Introduzimos diferença entre gêneros, conhecemos características do artigo de opinião e analisamos o artigo uso excessivo das redes sociais pode levar a uma realidade ficcional. Muito bem. A professora coloca sempre uma coisinha ali, ó, abraço apertado, a professora Elaine. Hoje não entrou a imagem dela, deu algum problema? Era o gatinho. Era o gatinho. Será que ele passou? Ele tá ali, ó, o gatinho. Muito bem. Um abraço a todos, gente. Obrigado por participarem da aula. Obrigado, professora Silene. Por nada, um prazer sempre estar aqui, Sexto Ana. Um grande beijo. Bom fim de semana.